Olá pessoal, eu sou a Rose, sou aluna do curso de Licenciatura em Letras da Uninter e hoje eu vim apresentar o meu portfólio a respeito das transformações, povoamento e dialetos na cidade de Altamira, no Pará. Altamira fica localizada no sudoeste do Pará e mais ou menos nos últimos 40 anos ela teve a sua fragilidade evidenciada a partir da construção de duas obras de infraestrutura. A primeira foi a construção da rodovia transamazônica, a BR-230, que foi idealizada durante a ditadura militar do então presidente Médici, que tinha como objetivo principal assentar colonos na floresta amazônica. Tudo isso faria parte da reforma agrária, que tinha como lema "Homem sem terra a uma terra sem homens", né? O então projeto ambicioso era repovoar aquela área, além de ligar a região norte às outras regiões do país e, consequentemente, trazer um progresso maior para aquela região. O plano era assentar 100 famílias ao longo da rodovia, que receberiam um pequeno lote, um auxílio financeiro, e, em contrapartida, ia transformar a floresta em terras agrícolas e produtivas. Mais ou menos em 72, Altamira viu uma explosão populacional na sua região, né? Aconteceu de ter de 1.000 habitantes, passou para 10.000 habitantes em um curto espaço de tempo. E tudo isso, as consequências foram realmente negativas. Toda a parte de preservação ambiental foi muito negligenciada e toda a parte de infraestrutura, em termos de saúde, habitação, alimentação, segurança, foi realmente negativo para aquele aumento populacional tão rápido. Essa rodovia, que é extremamente muito grandiosa, né, todo o projeto dela, ele passa por 7 estados e ainda segue inacabada até os dias atuais. Ao longo do trecho, muita parte do asfalto não existe e a rodovia ainda serve como via de transporte de muitos caminhões que transportam basicamente madeira ilegal, retirada ilegalmente da floresta. Por ter um trânsito esse fluxo de caminhões tão intenso, há muitos acidentes ao longo da rodovia. Até por isso, a rodovia também serviu de transporte para uma obra tão grande quanto, que é a usina de Belo Monte, foi construída ao longo do rio Xingu. Essa mega construção também transformou o município de Altamira. O processo migratório aconteceu, também vindo da região nordeste, e as pessoas, esses trabalhadores, vinham para Altamira com a promessa de trabalho, né? Além do assentamento, mas o trabalho era o mais chamativo. E a cidade, que até então tinha aproximadamente 75.000 habitantes, passou para 150.000 habitantes em 2 anos. Claro que com essa construção, outros problemas da região acabariam acontecendo, né? Diversos grupos ambientalistas também alertaram o impacto que essa obra teria no meio ambiente, principalmente com a transformação do rio Xingu. A preservação das florestas também ficaria muito fragilizada, porque foram derrubadas mais árvores para que a usina fosse construída. E ainda sem considerar todo aquele drama vivido com as famílias que viviam na região e estavam no meio do caminho das obras. As famílias ribeirinhas, elas foram deslocadas do local que habitavam inicialmente para algumas áreas de reassentamento, né? E essas áreas, elas ficavam distantes do centro da cidade e dificultavam o acesso a alguns serviços que essas famílias já tinham conquistado no passado, principalmente em relação à educação e à saúde. Isso sem falar nos indígenas que tiveram que serem também reassentados em outras localidades, perderam então suas tradições, o seu lar, as suas terras e viram também a sua cultura, a sua
toda a parte linguística ser um pouco deixada de lado. Por quê? Porque vinham pessoas de fora, homens brancos, que tomavam suas terras e diziam que ali seria construído uma obra muito maior, então eles não tinham mais direito àquele local. Diversas tribos também se queixaram de que eles não tinham sido consultados anteriormente sobre a construção da usina e a transformação do rio. Além dessa consulta, houve muitas manifestações, às vezes até um pouco calorosas e violentas, e o Ministério Público até chegou a abrir alguns processos jurídicos contra os responsáveis pela construção da obra. Em todo o sentido, a construção da usina, apesar de trazer benefícios para a região, no de sentido a geração de empregos, a geração de energia, que também traz riqueza também para o município, ela tornou-se um fato desagregador no que diz respeito à cultura, no que diz respeito à transformação da vida das pessoas que moravam lá, e principalmente as questões linguísticas, porque algumas tribos foram extintas, porque no meio dessas manifestações violentas, pessoas perdiam vidas, tinham suas vidas transformadas e também absorviam costumes e dialetos de outras pessoas que invadiram a cidade. Hoje Altamira ainda sofre muitos conflitos agrícolas, ainda tem uma violência exacerbada no local e, além de tudo, o que mais causa problema em Altamira é o desmatamento, a questão ambiental, porque ainda a ação de madeireiros no local é muito forte, o que resulta numa cidade, num município com um clima muito desregular, onde é muito quente, ou quando chove, que é bem pouco, alaga muitas áreas. Por quê? Falta estrutura como um todo. Além disso, os alimentos, a produção de alimentos sofreu um impacto muito grande, porque a questão agrícola ela sofreu uma transformação, mas principalmente a pesca, porque os moradores da região viviam basicamente da pesca, mas com a transformação do rio Xingu, através da usina, a pesca ela parou de ter uma força tão grande, uma expansão tão grande, e o comércio dos peixes também. Uma vez que muitas famílias ficaram um pouco distantes do centro onde elas podiam comercializar seus peixes. Então, Altamira ainda é uma área de muito conflito como um todo. Fazendo uma ponte para a região onde eu vivo em São Paulo, vivo na região central de São Paulo e sou vizinha ao viaduto Costa e Silva, o mais famoso Minhocão. O viaduto Costa e Silva, ele tem esse nome esse apelido de Minhocão pela forma alongada. E ele foi construído na década de 70, no então governo do senhor Paulo Maluf, que usou também a construção dessa obra como em sua carreira política, Ele dizia que era uma das maiores obras e que realmente foi uma obra muito positiva. E realmente foi. Ainda, apesar de ser polêmica, a obra ela liga a região oeste, a região central, a região leste. Então, é uma obra de uma via elevada, que fica acima de algumas avenidas daqui da região, e essa via, por ela não ter sinalização no sentido de farol, semáforo, enfim, é uma via de fluxo intenso, onde você consegue chegar em poucos minutos, atravessar a cidade, atingindo essa outra região. Ocorre que, apesar de ter toda essa facilidade de trânsito, o elevado, ele traz algumas polêmicas, Desde a construção, as pessoas, os moradores locais reclamam da estética, porque o Minhocão, ele é basicamente uma via elevada de concreto. E as pessoas também reclamam não só da estética, mas do barulho que há na região e principalmente do fluxo nos horários de pico. Tanto a poluição como o barulho é bem complicado. Alguns moradores fizeram manifestações e movimentos para que transformassem
transformasse parte dela ou pelo menos tombar, desativasse parte desse minhocão com a construção de um parque. Esse parque seria um parque aberto com áreas de lazer para os moradores locais. Porém, em junho de 2019, a Justiça suspendeu essa lei, que foi então acionada em 2018, e então esse projeto ainda segue inacabado. Como forma de compensação, aos finais de semana, o minhocão é aberto para lazer e convívio dos moradores. O que a gente percebe é que, apesar de ter todo esse benefício em relação ao trânsito, o minhocão, ele ainda, apesar de tudo, ainda causa muita polêmica para os moradores da região, que veem apenas, não só como um facilitador de trânsito, mas como uma obra que desagrega, que traz muitos malefícios para os moradores, simplesmente o barulho e a poluição incomoda a todos. Bem, é isso. Espero que eu tenha atingido o meu objetivo. Obrigada.